Olá, amado. Olá, amada. Boa noite. Tudo bem com você? Que você tenha tido um dia bom, um dia cheio de graça, cheio de luz e cheio de evolução. É o que eu sempre falo aqui. Já estou aqui com meu copo com água e eu também estou com o meu evangelho para nós conversarmos um pouquinho. Eu espero em Deus e na força divina de todos os bons espíritos que você esteja caminhando na vida, que você esteja progredindo. Se você não pegou o seu copo com água, pausa o vídeo, vai lá buscar um pouquinho da sua água. Essa água fluidificada com a ciência dos bons espíritos que me acompanham e que acompanham todo esse mundo. Que eles possam chegar até você, tá? Como de costume, eu vou rezar hoje um Pai Nosso e vou abrir uma mensagem que nós estamos precisando, inclusive eu. Mas antes, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta toda a sua ansiedade. Inspira. 1, 2, 3. Solta pela boca. Vai tirando a ansiedade que está dentro de você. Vai tirando toda a angústia, a tristeza. Vai respirando. Sempre que você se sente um pouco aflito, para um pouquinho, ouve sua respiração, que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar. Eu sempre gosto de fazer essa meditação para a gente voltar os nossos olhos para Deus, para a gente voltar principalmente o nosso momento de presença, o nosso estado de presença, que é viver o aqui e o agora. Às vezes a gente tem um problema aqui, outro ali. Puxa, eu tenho 20 mil problemas. Não precisa ter 20 mil problemas. A gente precisa só de respirar, certo? Como de costume, vamos rezar o nosso Pai Nosso com amor e com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nosso Senhor, os bons espíritos e todas as boas egrégoras nos abençoe. Qual que é a mensagem de hoje, bons espíritos? O que nós estamos precisando de ouvir? Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa da casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus, que dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes,
que a mediunidade seja concebida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso a ela. Parece, disse que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado. Como há de ver, de ouvir, de falar, não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem a distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, aos pobres, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer do bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer o nome do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. E nesse sentido, somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Muito obrigada, bons espíritos. Muito obrigada por essa palavra de hoje. O que nós podemos aprender com essa simples passagem do nosso livro sagrado? Nós podemos entender que a mediunidade é um dom. É um dom que é dado para mim, é um dom que é dado para você, é um dom que é dado para alguém da sua família. Todos nós temos um dom. E a mediunidade, ela vai aumentando de acordo com que você, como pessoa física, vai se esforçando para melhorar. A mediunidade é como se fosse a nossa missão aqui na Terra. Por que nós precisamos sempre agir corretamente?
de acordo com as nossas condutas, é que as coisas começam a acontecer. Por isso que muitas pessoas, não só eu, falam das condutas certas. Tudo que você puder fazer certamente, faça. Porque aqui fala claramente, gente, os sãos não têm necessidade de médico. Você que não está sentindo nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor no estômago, nenhuma dor no seu pulmão, você vai lá bater no hospital? Você não vai, porque você tá bem. Agora, as pessoas necessitadas sempre vão ao hospital. Por quê? Porque elas precisam. Então, que nós saibamos tomar um golinho de Deus todos os dias, porque nós precisamos de Deus. Tem uma frase da Igreja Católica que eu gosto muito. Quem como Deus? Eu sem Deus? Não, como que é? Quem como Deus? Você sem... Ele sem você, ele continua sendo Deus. Você sem Deus, você não é nada. Então, gente, que nós possamos sempre tomar um golinho, uma pílula todos os dias, renovar a nossa fé constantemente, todos os dias, dia após dia. É muito desafiante. Mas nós precisamos, se puder, hora por hora, minuto por minuto, estar respirando Deus. Para quê? Para que nós possamos evoluir. Eu acabei de assistir o filme Nosso Lar, né? E apareceu uma partinha do filme que me chamou muita atenção. Eu vou até colocar um bilhete aqui onde eu estou. Quais são os seus méritos, Luzimar? Porque essa pergunta lá no juízo final vai aparecer. Quais são os seus méritos, amada? Quais são os seus méritos, amado? O que você está fazendo hoje para Deus? Você está fazendo bem? Você está agindo corretamente? Se tá? Eu e preciso me esforçar constantemente. Todos nós precisamos evoluir. Então fica a dica. Só vai no médico quem precisa. Que a sua fé seja o seu maior remédio. Que cada vez mais e mais você esteja melhor na vida. Tudo bem, amado? Que Deus, os bons orixás, os bons espíritos, as boas divindades, os bons mistérios do mundo esteja com você e comigo. E que a força da espiritualidade divina, o poder dos 7 raios divinos, dos 7 arco-íris que transcorre essa terra, que haja água onde quer que nós vamos, que essa água seja o nosso remédio dia após dia. Tudo bem, amado? Como de costume, eu vou tomar 3 goles. E vou colocar um pouquinho nas minhas plantas. E vou repousar agora na fé de Deus aqui na minha cama. Vou pedir a Deus para que haja paz nesse mundo inteiro. Tudo bem, amado? Fica com Deus. Uma excelente sexta. Orai e vigiai.